Bom dia, terceiro ano. Bom dia, turma 3001. Dando continuidade aos nossos estudos no tema Estado e Sociedade, vamos à aula de hoje, 23 de setembro de 2020. Hoje falaremos sobre um pouquinho da história. Um pensamento filosófico surge em determinadas condições históricas, materiais de existência. Então, a gente vai hoje falar sobre o mundo antigo e o mundo moderno. Bom, quando a gente fala sobre o mundo antigo, a gente cai diretamente no modo de produção primitivo, porque ele serviu para fazer com que os primeiros grupos humanos, que depois se tornaram tribos, depois viraram comunidades, sociedades, eles deram início à humanidade. E esse início da humanidade é o trabalho coletivo, é o fruto do trabalho entre os iguais, na coleta, na pesca, na caça, a divisão da propriedade, então a propriedade também era coletiva. Eles inicialmente conheciam e faziam instrumentos a partir da pedra, depois eles dominaram o fogo e o ferro, mas esse início da humanidade, ele mostra a necessidade do trabalho, porque existem necessidades essenciais, que são alimentação e moradia. E para morar, você precisa ter um lugar, e para comer, você precisa caçar, pescar ou coletar. O homem desse período, dessa época histórica, ele não conhecia o papel dos grandes líderes das grandes organizações. O homem não vivia numa sociedade onde existia o papel do Estado. O homem fabricava metodicamente as suas ferramentas. O homem caçava, pescava e coletava para o bem comum. O trabalho, que para eles era a necessidade, fazia da comunidade deles uma comunidade feliz. Na Grécia clássica, a escravidão foi o pilar da polis grega. E isso possibilitou aos cidadãos uma sociedade privilegiada. Passaram a ter tempo de ócio e o desenvolvimento de uma cultura intelectual e física e um regime democrático, mas só para eles, porque os escravos são. Então, o trabalho manual, ele é diferente do trabalho intelectual. E o trabalho intelectual, ele era uma resposta a um patrimônio do ócio, do amor ao conhecimento, que só era possível porque você tinha outras pessoas para trabalhar. Você tinha os escravos que faziam o seu trabalho. Houve uma expansão dos helenos pelo Mediterrâneo. Em contraposição à aristocracia, surgem as classes mercantis. A economia rural, que tem a sociedade com uma civilização comercial e industrial, a carência de matéria-prima e produção agrícola suficiente, foi compensada pelo comércio interurbano e internacional. Porém, a mão de obra continuava sendo ou escrava ou formada por artesãos de nível de vida e status social baixo. Então, isso representa o que para a nossa leitura? Que continuou a haver uma distinção entre aqueles que trabalham e aqueles que usufruem do trabalho. Inicialmente, esse trabalho era feito por escravos. Pensadores como Platão e Aristóteles avaliaram esse processo de valorização do homem. Platão diz: só quem é capaz de governar a si mesmo está em condições de governar os outros. Então, quem, liberados de ter que usar sua força de trabalho, podem dedicar suas energias vitais às nobres atividades do espírito, à contemplação da filosofia e da ciência, sabem discernir entre o bem e o mal, o justo e o injusto, o verdadeiro do falso. Trabalhadores são escravos e são colocados à margem dos direitos. Já Aristóteles, ele fala que só o ócio nos permite sermos virtuosos. E ele fala que o direito de cidadão não é negado somente aos escravos, mas também aos artesãos e todos que trabalham pela produção material da sociedade. O cidadão deve abster-se de toda profissão mecânica e mercantil, degrada intelectual e eticamente. O trabalho é entendido como atividade irracional. É só para vocês perceberem como
nos primeiros momentos das sociedades, dos grupos humanos, a visão de trabalho é diferente. Lá na idade primitiva, eles sabiam que coletar, caçar, pescar, dividir tudo, inclusive a terra, isso fazia com que o grupo se sentisse bem e pudesse usufruir de todos os benefícios. Já a partir de Grécia e agora com Roma, a gente vai ver que o trabalhador ele é visto como um escravo, e aquele que não trabalha, que tem o ócio à sua frente, é o que pode desenvolver a intelectualidade. Roma Antiga. Durante o Império Romano, a escravidão continuou sendo a base da economia. As guerras e conquistas só faziam crescer o antagonismo de classes e as crises econômicas, o que empobrecia as classes populares, aumentando a mão de obra escrava. Lembrando aí aquilo que a gente já estudou, né? Que grande parte das guerras romanas, do Império Romano, ele foi feito para a aquisição de escravos. Esses escravos aumentavam o número de soldados no exército e também serviam para trabalhar no campo. Apesar das contribuições romanas no campo do direito, a ideia sobre o trabalho não sofreu significativas modificações em comparação com a reflexão grega. No cristianismo, ainda na época de Roma, que ele surge como uma reação ao Império Romano contra a sua estrutura classista, os cristãos, né, o cristianismo em si, eles só queriam por fim a exploração individual. Eles almejavam uma transformação total do homem na sociedade. E essa transformação era incompatível com a escravidão. O cristianismo era contra o acúmulo de riquezas e o trabalho era compreendido como um resultado do bem comum. A sociedade deveria levar em conta preceitos como fé, amor e caridade. Então, a gente começa a ver diferentes ideias no mesmo momento histórico. Na Idade Média, a decadência do Império Romano fez com que os grandes latifúndios, que eram propriedade dos grandes senadores, se tornassem os feudos, onde trabalhavam os homens para os senhores. E essa relação de senhor e servo, ele constituiu uma nova sociedade, que a gente identifica como sociedade estamental. O clero, os que oram, a nobreza, os que guerreiam, os camponeses e servos, os que trabalham. Olha como é que eles vão estabelecendo, tá, padrões de importância e de ações dentro dessa sociedade. Sempre a classe mais pobre, ela fica com o trabalho. Na Idade Média, os feudos, que eram unidades econômicas que se autoabasteciam e que seus donos arrendavam as terras a novos arrendatários livres ou escravos, deviam pagar um valor em dinheiro e, às vezes, trabalhar na terra dos donos. Eram os direitos e deveres que o senhor feudal tinha e os direitos e deveres que eram obrigações dos servos. Já os servos, proprietários de si e dos frutos do seu trabalho, apesar de destinar grande parte ao senhor feudal, eles tinham a liberdade para aproveitar as suas capacidades físicas e intelectuais. Isso auxiliou no incremento da capacidade produtiva do mundo e aproveitamento máximo da energia natural e dos animais de carga. Porque aí eles começam a desenvolver, através da sua observação, novas formas produtivas, novas formas de utilizar os animais. Posso citar aqui, vocês aprenderam algum tempo atrás, a questão, né, da Baixa Idade Média, que ela mostra claramente aí o aumento da produção no campo através da charrua, que era o arado, uma ponta de ferro, através do animal cavalo, o boi, que antigamente era sacrificado e produzia pouco, agora atrelado pelo dorso, ele conseguia produzir muito mais, a própria utilização de moinhos de água. Então, essas observações feitas pelos homens que trabalhavam, produziam, ela leva a uma carga maior de produção. A apropriação de excedentes enriquecia o senhor feudal e, ao mesmo tempo, fornecia mais mobilidade e perspectiva ao campesinato artesão, o que culminou na formação de pequenos burgos para a troca de mercadorias. Esses pequenos burgos vão dar início a grandes feiras e depois às cidades. E esses burgos vão dar início a uma nova classe social, que é a burguesia.
Surgem os grêmios corporativos e, assim, novas formas jurídicas para proteger o trabalhador, assegurando até mesmo a disciplina profissional. Os artesãos, ao criar esses grêmios corporativos, essas corporações de ofício, eles defendiam para si o domínio dos meios de produção, que eram as ferramentas, a matéria-prima e o preço do produto. O Renascimento, ele faz com que a atividade econômica, mercantilismo, surja e marque os estados modernos nessa época. O fim justifica os meios seriam os fins em si mesmo, lucro, meio e fim. Nessa definição, a ética mercantil consiste em moralizar a ganância e a troca como instrumento mais seguro da civilização. Progresso econômico e riqueza constituíam valores morais. Houve uma atribuição de valor moral à prática lucrativa. Lembrando aí, a gente aprendeu, né, que o mercantilismo é a política econômica do Estado moderno. E esse mercantilismo tem bases que são as suas práticas. O metalismo, a balança de comércio, o protecionismo e depois o sistema colonial. O comércio é visto como vínculo de sociabilidade. O dinheiro, como finalidade, supera a santidade. Lucro, burgos para trocas, a burguesia. O acúmulo de riquezas, o controle do sistema de produção, a expansão dos negócios. Os artesãos ainda eram donos de suas oficinas, ferramentas e matéria-prima. Só que agora o homem é um homem econômico. O crescimento da população, a saída do homem do campo para a cidade, ele aumentou a perspectiva de uma vida social, de uma vida na cidade. Os artesãos, ferreiros, carpinteiros, eles começam a produzir para uma nova clientela. A Revolução Comercial não demorou em trocar a organização de produção e trabalho. O comerciante se converte a capitalista e contrata o trabalho realizado por pequenos produtores. Pouco importa como foi feito o produto e o esforço do criador. O trabalho transformou-se em algo cujo valor é decidido pelo mercado. E a mentalidade de conquista de Maquiavel, de um governante, se deu no plano econômico, como conquista de mercado, no plano científico, como conquista de conhecimentos, e da força da natureza e no plano filosófico, como exaltação do homem frente às coisas. Na Revolução Comercial, cada vez mais o comércio ganha poder e ganha força. Esse novo modo de produção levou à troca de capital, terra, capital, dinheiro. Isso gera uma nova noção de tempo. O dinheiro deve ser dinâmico, não pode ser estático. Com isso, o tempo converte-se em valor. Tempo, tempo, tempo. Se eu não penso no tempo, o tempo está embaixo da terra. O tempo foi-se e eu morri. Dessa forma, terminamos a nossa aula de hoje. Voltamos na próxima semana, dando continuidade aos nossos estudos sobre o Estado. Obrigado pela presença, fiquem bem, muitas saudades de vocês. Esperemos até a próxima semana com o nosso próximo tema de aula. Até o Classe 1, quarta-feira que vem, hein?